Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Teusmática. Nesse vídeo vamos resolver uma questão de regra de 3 composta. Vamos lá! João lê 200 páginas de um livro gastando 4 horas por dia em 8 dias. Se ele passar a ler 6 horas por dia, quantos dias levará para ler 450 páginas? É o seguinte, a gente vai colocar aqui colunas correspondentes de acordo com os dados que o exercício forneceu para a gente. Então temos o número de páginas que o João leu, temos a quantidade de horas por dia, então a outra coluna será de horas por dia, e também a quantidade de dias, então são 3 colunas. Vamos preencher. João leu 200 páginas, gastando 4 horas por dia em 8 dias. Bacana, já preenchemos a primeira parte. Agora, se ele passar a ler 6 horas por dia, quantos dias, o exercício quer saber a quantidade de dias, eu vou colocar incógnita na coluna de dias. Então, quantos dias levará para ler 450 páginas? Então, preenchemos todas as linhas e colunas, né, das informações que o exercício forneceu para a gente. Agora vem uma parte que é importantíssima, tá, pessoal? Devemos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E a gente vai comparar sempre da seguinte forma. A coluna que está incógnita, que no nosso caso é a coluna de dias, com as outras colunas, tá? E como que eu vou registrar o fato de elas serem diretamente ou inversamente proporcionais? Inicialmente, eu vou colocar uma seta para cima aqui na coluna de dias, que é onde está a nossa incógnita, ok? Daí, eu vou comparar, né, a coluna de dias com as outras duas, e eu também vou colocar setas nas outras duas colunas, e vai acontecer o seguinte, se a seta estiver para cima, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Se tiver uma outra coluna com a seta para baixo, significa que as grandezas são inversamente proporcionais. Beleza? Então, inicialmente, vamos comparar a coluna dias com a coluna número de páginas. E quando eu fizer essa comparação, a outra coluna que não está sendo comparada, que no caso é a coluna de horas por dia, ela vai ficar fixada. Beleza, agora a gente tem que ter o seguinte pensamento. Se eu aumentar a quantidade de dias, o número de páginas vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né, gente? Então, vou colocar uma seta para cima. Claro, levando em consideração que eu estou fixando a quantidade de horas por dia, que é a coluna que não está sendo comparada. Então, resumindo, se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou aumentar também o número de páginas lidas, ok? Agora, vamos comparar a coluna de dias com a coluna de horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou precisar ler mais ou menos horas por dia? Nesse caso, é menos. Por que é menos? Vamos lembrar que eu estou fixando o número de páginas, que agora não está sendo comparado. Então, se eu tiver mais dias para ler, o raciocínio é o seguinte, é que eu não vou precisar ler, né, a mesma quantidade de horas por dia. Eu vou poder ler menos horas por dia, porque eu estou aumentando a quantidade de dias. Então, analisamos as colunas, né? Percebemos quando que é diretamente, quando que é inversamente proporcional. Nesse caso, temos o seguinte, dias e número de páginas é diretamente proporcional. Já, né, quando a gente compara dias com horas por dia, é inversamente proporcional, tá? Beleza, agora a gente tem que montar uma equação para resolver. Como é que vai ser essa equação? Cada coluna vai se transformar numa fração. A coluna de dias, que é onde está a nossa incógnita, vai ficar 8 sobre x. Daí a gente vai colocar que é igual a número de páginas, 200 sobre 450. Aí vamos multiplicar pela fração correspondente a horas por dia. Mas como essa coluna é inversamente proporcional, a gente tem que inverter a fração. Ao invés de colocar 4/6, vamos colocar 6/4. Entenderam como é que funciona a construção da equação? Agora é só resolver, né, gente? 8 sobre x, eu vou repetir. 8 sobre x. Aí eu vou realizar algumas simplificações. Eu basicamente vou cortar um zero de cima dessa fração com um zero de baixo e vou simplificar 6 por 4. Simplificando 6 por 4, eu vou dividir
em cima e embaixo por 2. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. O que sobrou? 20 sobre 45 vezes 3 meios. Beleza, agora eu vou simplificar um número de cima com o de baixo. E como a gente tem uma multiplicação entre frações, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso simplificar o numerador de uma fração com o denominador de outra fração. É sempre um de cima com um de baixo, mas eu posso fazer isso em frações diferentes. Por quê? Porque é uma multiplicação, ok? E 20, eu vou dividir por 2, né? Que dá 10. Então, 20 por 2 dá 10. E 2 por 2 dá 1. Agora, eu vou simplificar 3 com 45. Vou dividir ambos por 3. Lembra que é sempre um de cima com um de baixo e pode ser em frações diferentes porque é uma multiplicação. 3 dividido por 3 dá 1. E 45 dividido por 3 dá 15. Isso facilita muito a nossa vida, tá, gente? Vamos escrever aqui o que sobrou, né, dessa história toda. Eu vou colocar um pouquinho mais para a esquerda para caber no quadro. Então, 8 sobre x é igual a... Em cima, gente, sobrou 10 vezes 1. E 10 vezes 1 é 10. Embaixo sobrou 15 vezes 1, que dá 15. Agora, eu vou simplificar de novo. 10 por 15. Eu vou dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. O que sobrou? 8 sobre x, que é igual a 2 terços. Agora, eu vou multiplicar cruzado, né? Por quê? Temos uma igualdade entre frações. X vezes 2 dá 2x. E 8 vezes 3 dá 24. Como o 2 está multiplicando x, eu vou passar ele para o outro lado da equação, dividindo. Então, 2x igual a 24 é a mesma coisa que x igual a 24 sobre 2. E 24 sobre 2 dá 12. Que é a nossa resposta, pessoal. Serão necessários 12 dias para ler 450 páginas, gastando 6 horas por dia. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que deixe o seu like. Se inscreva no canal também, porque tem vídeo novo todo dia. No mais é isso e valeu!